Pois é, 12 horas e 39 minutos, 12h39 aqui na linda e querida Saré. Olha, nós já estamos aqui com a presença do deputado estadual Acrísio Sena, do PT do Ceará, parlamentar esse que tem feito um excepcional trabalho, tem acompanhado o trabalho do deputado Acrísio Sena, um trabalho voltado a bem do povo cearense. Deputado, muito obrigado, deputado, por a sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Jocely, todo o pessoal aí do Cariri. Quero saber se o nosso som está chegando bem. Eu estou aqui direto de Fortaleza, né? Exatamente, a gente está te ouvindo perfeitamente, perfeitamente. Só ver se a posição melhorou agora. Agora melhorou, ficou bem centralizado. Isso, centralizei. Deputado, eu fico muito feliz em recebê-lo aqui, um prazer imenso falar com Vossa Excelência pela primeira vez aqui no nosso programa, na TV Patativa, para toda a região do Cariri, toda a região centro-sul do estado do Ceará, região metropolitana, que a Cauípe FM também retransmite o nosso programa. Aí para Fortaleza, a Rádio Milênios também retransmite, além da Rádio Sucesso de Jucás, Rádio Campos FM de Campos Sales, Rádio Cantagalo lá de Salitre e a nossa emissora Patativa FM aqui, tá bom? Muito, muito feliz em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, parabenizar o programa, a audiência, a seriedade do trabalho que é feito pelo jornalismo de qualidade que é produzido e dizer que a TV Patativa, né, está de parabéns com esse trabalho, que eu acho que quando a imprensa funciona de forma plural, democrática, com responsabilidade da informação, ganha a própria democracia brasileira. Então, eu queria parabenizar o programa e agradecer. Eu que agradeço, um deputado que estou no primeiro mandato, sou professor, fui vereador de Fortaleza por 3 mandatos, cheguei a presidir a Câmara e, graças a Deus, estou com a missão no meu primeiro mandato de deputado, trabalhando muito, mesmo dentro da pandemia, mas com muito trabalho, viu, José? Tá certo, tá certo. Deputado, nós vamos falar sobre políticas públicas, vamos falar também sobre política eleitoral. Nós vamos ter aí já mais no próximo ano já o processo eleitoral, né? Vamos falar um pouquinho. Mas em relação às políticas públicas, o senhor tem um projeto muito importante aí, eu queria que o senhor falasse, me parece que o senhor esteve aqui no Cariri, falando desse projeto, né? Que é para as pessoas com deficiência. Eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto. Ô, Jocely, primeiro eu queria dizer para a população do estado do Ceará a importância dessa luta que eu abracei desde quando era vereador de Fortaleza. E talvez muita gente não sabe a dimensão do tamanho da população das pessoas com deficiência no estado do Ceará. Para quem está me acompanhando, o estado do Ceará tem 2 milhões de pessoas com deficiência, ou seja, 1/4, 25% da nossa população. Aqui em Fortaleza, nós temos 700 mil pessoas. Então, nós estamos falando de um exército. Às vezes as pessoas perguntam, onde é que está esse povo? É um povo que precisa de políticas públicas, é um povo que precisa de dignidade, né, de autoestima, para poder, inclusive, sair desse mundo invisível das políticas públicas no nosso país, que vem piorando substancialmente nesses últimos 2 anos e meio. Mas aí eu tive a oportunidade, como vereador de Fortaleza, de criar esta lei, Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência. Chegando na Assembleia, eu disse, eu vou transformar agora o Estatuto Municipal, que era uma lei minha, no Estatuto Estadual. Quando eu fui analisar com frieza, o alcance de um estatuto estadual ele não chegaria na mesma proporção de um estatuto municipal. E aí eu tive que inverter a estratégia. Ao invés de um estatuto estadual, eu comecei a lutar nos 184 municípios para que a gente tenha vereadores e vereadoras que abracem a causa. E aí nós começamos, em 2019, fazendo audiências presenciais, e agora, com a pandemia, nós tivemos que continuar o trabalho sob pena de terminar o mandato e não cumprir essa estratégia que nós estávamos querendo. Eu fiz no dia 9, todas essas reuniões estão sendo virtuais,
Eu fiz no dia 9, Quixadá, Sertão Central, no dia 10, Iguatu e Centro-Sul, no dia 14, do Cariri, muito boa a reunião, muito boa, e no dia 16, ontem eu fiz Sobral e Região Norte, e fecho na segunda-feira com a reunião Crateús e Inhamuns. E aí, se a gente vai trazendo esses dados, aí a gente vai se espantando. Só no Juazeiro tem 15 mil pessoas com deficiência. Em Sobral tem 45 mil, Sobral e região. Então é um exército muito grande que carece de políticas públicas. E esse estatuto aqui em Fortaleza, tem leis importantíssimas. Você imagina, hoje, tem mãe que não consegue buscar o BPC, que é aquele benefício de pagamento continuado para os idosos e para as crianças com deficiência, porque não tem o transporte. Esse estatuto, ele assegura a gratuidade da passagem. Assegura que uma mãe que é servidora pública, que tem um filho com deficiência, reduzir a jornada de trabalho dela em 50%. O estatuto assegura que a vaga na escola mais próxima da casa da criança é para a criança que tem deficiência. Assegura a formação continuada de professores em Libras e Braille. Exige uma parceria com as prefeituras da acessibilidade nos prédios públicos, nas calçadas. Então, essa realidade que é em Fortaleza, eu quero levar para todo o estado do Ceará. E essa patente aqui, eu estou ofertando. O vereador, a vereadora da cidade que estiver me acompanhando, que queira fazer o estatuto na sua cidade, basta entrar em contato com nossa equipe, ou comigo mesmo, meu zap é 85 9240 3023, é o meu particular, 9240 3023, que a gente organiza o estatuto na sua cidade. E, graças a Deus, no Cariri, depois dessas reuniões, tem multiplicado muitos vereadores e vereadoras pedindo para que eu possa disponibilizar a lei para ser adequada, adaptada, porque a lei aqui é muito grande, essa lei aqui para nós de Fortaleza. Ela tem 62 artigos, ou seja, tem realidade que é de Fortaleza que não se adequa aí em Nova Olinda, tem lá a vereadora que está também trabalhando, se não me engano, André, trabalhando o estatuto no Cariri, nós estamos discutindo tudo, e é isso. E a nossa ideia é trazer algumas lutas que são fundamentais, dentre elas, a importância do governo do Estado fazer uma seleção com cargos permanentes de intérprete de Libras nos órgãos públicos, né? Uma pessoa surda vai numa delegacia e não consegue fazer um BO. Uma mãe surda vai numa maternidade ou num posto de saúde e não consegue se comunicar. Então, o Estado tem que se responsabilizar de ter intérprete de Libras para essas pessoas. Uma outra discussão que nós estamos travando, importantíssima, com o Ministério Público do Trabalho e com o Tribunal Regional do Trabalho, é o respeito à lei federal que assegura a cota de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Nós temos 14 mil pessoas em Fortaleza aptas para trabalhar, mas as empresas, muitas delas por preconceito, se negam a convocar as pessoas com deficiência para trabalhar. Outra luta que nós estamos desenvolvendo em todo o estado do Ceará, em parceria com o Ministério Público, para que as empresas respeitem a lei federal, o Ministério Público, como fiscal da lei, respeite a lei federal das cotas de pessoas com deficiência. E outras questões que nós poderíamos ficar muito tempo aqui conversando sobre esses desafios das pessoas com deficiência e a comunidade surda. Tá certo. Outro setor também que o senhor atua e tem trabalhado em prol do povo cearense, eu tenho notado, tenho observado, é em relação à segurança hídrica, né, da nossa região. Eu tenho até aqui uma demanda para o deputado. Eu já falei, já passei essa demanda também para outros deputados que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui na nossa TV e nas nossas emissoras. Em relação aqui ao Assaré, e não é só o Assaré, são os problemas que são, não sei se isso o senhor tem conhecimento, são ocasionados em relação à CAGES, que é um órgão do Estado.
A CAGES ela tem prestado péssimos serviços à nossa comunidade, deputado. A reclamação da população é muito grande. O sistema de abastecimento de água da nossa cidade, ela foi inaugurada há 21 anos e permanece as mesmas tubulações, os mesmos canos, só que quebrando em todo canto. E aí a CAGES, quando quebra um cano ou quando quebra um motor, uma bomba, demora para consertar. E aí, quando naqueles lugares mais altos, né, que a cidade cresceu nesses 21 anos, a água demora mais ainda a chegar. E aí o sistema de bombeamento não funciona. É uma reclamação que eu queria levar para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência visse esse problema aí na CAGES em Fortaleza. E a outra questão por mais que o governo tenha perfurado poços, por mais que o governo tenha criado cisterna, a situação aqui da nossa região ainda é muito preocupante e crítica em relação à segurança hídrica. Deixa eu te falar. Primeiro, atualmente, eu sou o presidente da Comissão de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Minas e Pesca. Então, sou eu mesmo. Então, eu vou trazer para a minha pessoa esse debate. Então, eu sou o presidente da comissão e tenho plena convicção de que é necessário otimizar esse serviço de abastecimento de água e de segurança hídrica no estado do Ceará. Nós vivemos no semiárido, vivemos no bioma caatinga, em que a escassez de água é algo muito permanente. E a água, para nós, é uma questão estratégica. Não dá para deixar de reconhecer os avanços e a disposição que o governador Camilo Santana vem no sentido de assegurar o abastecimento humano, principalmente, durante todos esses períodos de secas e de estiagem que nós temos passado. Agora, nós temos, eu estou mexendo aqui no material, José, aqui, nós temos 12 comitês de bacias hidrográficas. E o comitê de bacia dessa região aí é o comitê de bacia do Salgado, né? Do Salgado. Inclusive, o Salgado que vem as águas do São Francisco e despeja dentro do Castanhão e que dá segurança para nós aqui em Fortaleza, né? Então, assim, eu conversei com o João Lúcio, presidente da COGÉ, e com o Yuri, que é da Sohidra, que são ligados, são órgãos vinculados à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, e a orientação é essa. Os comitês de bacias estão autorizados por estes órgãos a fazer um levantamento dos problemas de abastecimento de água na região do Cariri. Por quê? Porque os comitês de bacias é quem fazem o gerenciamento, o acompanhamento e a discussão sobre a questão da água nessa região, principalmente o Comitê da Bacia do Salgado. Então, o pessoal que está nos acompanhando dos comitês de bacias, nós vamos fazer o seguinte: Funasa perfurou, Denox perfurou, Prefeitura perfurou, o Governo do Estado perfurou, e tem muitos poços que foram perfurados e até hoje não foram instalados. Nós precisamos saber que o Comitê de Bacia, de preferência, faz esse levantamento, faz essa ponte comigo, com o deputado Acrisio Sena, e a gente faz essa ponte com a COGÉ e com a Sohidra para tratar dessa demanda chamada perfuração e instalação de poços. Essa é a primeira coisa. O da CAGES é importantíssimo. Tem um escritório, deve ter o escritório da CAGES aí nessa região do Cariri, óbvio. Mas tem coisas que é importante que chegue até nós aqui em Fortaleza, para que a gente leve diretamente para o presidente da CAGES, o Neuri, né, o Neurizângelo, que é o presidente da CAGES. Nós precisamos saber se um problema é crítico, como você já falou, e já foi passada essa demanda para vários deputados que tiveram aqui no programa fazendo entrevista, mas eu tenho uma preocupação. Como é da minha pasta, é da minha lavra essa responsabilidade, eu quero que você possa me mandar ou disponibilizar o meu WhatsApp, que você tem, para que as pessoas me mandem isso por escrito. Para quê? Para que eu possa guardar, eu sou também professor de História,
eu gosto das provas documentais. Então, eu quero guardar tanto para a pessoa que me cobrou, para eu também cobrar diretamente os órgãos do governo do Estado. Então, eu estou me colocando à disposição do que for necessário aqui em Fortaleza, na conversa com a CAGES, seja com o presidente ou com os diretores, ou com as secretarias, os órgãos diretamente competentes, para a gente discutir esse tema água, abastecimento humano. Por quê? Porque isso é uma coisa decisiva na vida da nossa população. E o esforço que tem feito o governador Camilo Santana requer também dos seus secretários e dos seus deputados aliados uma atenção especial com a população. E o meu modo de fazer política é esse, é aparecendo, é me colocando à disposição. Aliás, quero passar para você, no dia 2 e 3, eu estarei visitando as cidades do Cariri, 2 e 3 de julho, está bem pertinho, daqui a 2 finais de semana, eu estarei aí, e com certeza quero que a gente tenha a oportunidade de recepcionar, ou pelo WhatsApp, ou pessoalmente, essas demandas, tanto no tocante a poços, instalação de poços, ou as falhas e as questões que estão sendo ineficazes da própria CAGES na região. Por quê? Porque é da minha comissão. Eu tenho tratado isso como uma questão importantíssima, tenho feito disso. Olha, para você ter ideia, aonde eu tenho percorrido, seja com o Instituto Federal do Ceará, seja com os comitês de bacias, é buscando para que a gente tenha projetos nessa área da questão da segurança hídrica do Estado do Ceará. Já foi feito a transposição de São Francisco, a interligação de bacias. Agora mesmo eu recebi hoje um projeto novo, que é o projeto chamado Malha d'Água, que é um projeto que traz instalação de adutoras. Para vocês terem ideia aqui, o projeto, passando aqui, 35 sistemas de adutoras, 4.000 quilômetros de linhas de adutoras, ou seja, atingindo a mais de 6 milhões de habitantes. Agora, é um projeto arrojado, não é uma coisa pequena, é um projeto que vai de 2016 a 2041. Ou seja, então, é o quê? Para a gente eliminar uma coisa que já poderia ter sido eliminada do Estado do Ceará, chamado carro-pipa. Né? Carro-pipa já era para ter desaparecido. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu, mas esse projeto visa, inclusive, a reduzir substancialmente a necessidade do carro-pipa, porque trabalha na perspectiva de adutora, e vocês sabem, a adutora é pegando lá na fonte a água e levando para o cidadão mais próximo da sua casa, ou para a sua casa, mais próximo não, para a sua casa diretamente, esse projeto chamado Malha d'Água, que está sendo lançado pelo governo do Estado, e eu estou passando aqui para você em primeira mão. Deputado, eu mesmo vou enviar um relatório. Esse relatório eu vou especificar bem direitinho todos os problemas em relação ao abastecimento de água aqui da sede do município de Assaré, que já perdura por muitos anos. É um problema seríssimo. Inclusive, todos os dias, né, nós temos aqui reclamações de moradores. José, já está com 15 dias, 8 dias, está faltando água aqui no meu bairro e tal. E a gente sabe que é fácil resolver se existir a boa vontade. O quê? É fazer uma manutenção mais eficaz, mais abrangente em relação à adutora, em relação a bombeamento. Porque o mesmo sistema de 21 anos atrás, foi em 2000? Foi em 2000. De 21 anos atrás, permanece, a cidade cresceu, os bairros foram para os morros, né? A cidade é outro tamanho, é outra dimensão, e mantém-se a mesma estrutura de abastecimento. Então, é humanamente impossível evitar esses problemas de falta de água aqui, se não houver isso. Então eu vou realmente, o senhor vai receber muitas demandas aí no seu celular, pode ter certeza. Pode ficar tranquilo que o que chegar de demanda, nós iremos encaminhar. Não será por falta de luta e boa vontade aqui do nosso mandato que nós deixaremos de encaminhar. Eu prometo a vocês que chega. Se for para a CAGES, chega. Se for para a COGES, chega. Se for para a Sohidra, chega. E eu faço questão, se me mandar direcionado a mim, eu faço essa prestação de contas ou com você, ou de quem, obviamente, vai me demandar. Tá certo.
Deputado, nós temos inclusive tem algumas perguntas aí, que essas perguntas do Cícero Leite e do Aloísio, ela não pode ser feita ao deputado, porque ele é deputado estadual. Eu posso perguntar o que é que ele, qual a avaliação dele em relação à lei administrativa que foi votada na Câmara, tá certo? Mudando aí toda essa estrutura, mas ele não votou em lei porque ele é deputado estadual. O pessoal está perguntando aqui, se o senhor quiser entrar nessa questão, para falar sobre a avaliação dessa lei que foi votada na Câmara, deputado, qual a avaliação que o senhor faz? Não, eu digo o seguinte, eu tenho um enorme respeito pelos servidores públicos, eu acho que a atual administração federal acha nos serviços públicos, nos servidores públicos, talvez a responsabilidade pelos problemas que está vivenciando, eu acho o contrário. E a reforma administrativa, que eu não votei, não sou deputado federal, ela vem não para melhorar o serviço público. Se você quebra, principalmente, essa condição do serviço público, né, de ofertar o bom serviço com qualidade e com condições de trabalho, é óbvio que ela vai repercutir. Quanto mais terceirização, quanto mais precarização, pior o serviço público. Por quê? Porque no serviço público o importante é a política de Estado. O que é a política de Estado? É sair o governo, entrou o governo, a política não vai sendo alterada. E quando tem servidores de carreira, as chances dessa política não ser alterada são maiores. Por isso que eu defendo a estabilidade do emprego dos servidores públicos, concursados, obviamente, né? Entrou para o concurso, o cara tem que ter a estabilidade. Mas eu não votei. Eu particularmente acho que ela tem um erro. A lei federal ela busca culpar e responsabilizar os servidores públicos por essa realidade de dificuldade que passa o país. Daí o equívoco. Então, mesmo assim, eu estou respondendo, mas não é da minha alçada. Sim, porque o pessoal está confundindo aí, o Cícero e o Aloísio Fake aqui, está confundindo, achando que, eu já disse aqui, ele é deputado estadual, ele não é deputado federal. O deputado, é o seguinte, eu estava ontem fazendo um comentário aqui no meu programa, e eu disse que do jeito que a coisa vai, do jeito que a coisa anda, o brasileiro, a classe menos favorecida, o pobre, aquele que vive na roça, que vive lutando, como o senhor conhece muito bem, não vai poder ter energia em casa com essa privatização da Eletrobras. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, qual a avaliação que o senhor faz em relação a essa privatização aí absurda que só vai atingir o povo pobre. Não, com certeza. Na verdade, a Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Essa é a primeira questão. Para a gente poder falar, fosse uma coisa deficitária, né? O ano 2019 teve um lucro de 10 bilhões, lucro líquido de 10 bilhões. Ou seja, é a maior empresa, lucro líquido. Nenhuma parte do mundo, governo abre mão de matriz energética, porque o desenvolvimento de qualquer nação passa pela energia, pelo subsolo, pela água, pelo petróleo, passa por tudo isso. Então, os países que cresceram no mundo foi os seus respectivos governos têm no controle absoluto, não abre, a China não abre mão da parte energética, os Estados Unidos e a Alemanha, pronto, 3 países grandes que eu estou citando. Ninguém abre. Pelo contrário, é o Estado que sustenta as rédeas. Aqui é um complexo que o Nelson Rodrigues dizia, o complexo de vira-lata. Nada que é nosso presta. O que presta é o de fora. Ora, se nós temos know-how aqui com a Petrobras, falam da Petrobras, não sei o quê. A Petrobras é a maior empresa de prospecção de petróleo do mundo. Ninguém achou pré-sal no mundo, a Petrobras brasileira achou. Então, assim, eu discordo da venda da Eletrobras. Por quê? Porque nós já venderam a Coelce com esse mesmo argumento para a Enel, nem baixou o preço da energia elétrica e nem chegou a energia elétrica nas comunidades mais carentes. É a mesma coisa que acontece com a Eletrobras.
A outra, gente, o país, como é a mesma coisa de você vender a Eletrobras no momento, olha, o país passa por uma crise energética dessa matriz das hidrelétricas feroz. Já começam os apagões, né? Como é que você vai vender uma empresa em pleno período com a matriz energética de hidrelétrica com apagões, numa situação dessa, era mesmo por dentro da pandemia, acabar com o SUS. É a mesma realidade que nós estamos vivenciando. Então, é equivocada a privatização, não vai resolver o problema da economia brasileira, já tentaram isso, já fizeram esse discurso desde a época do Fernando Henrique Cardoso, e vai trazer a energia mais cara para a população brasileira e vai continuar as famílias mais vulneráveis sem ter energia elétrica. Então, energia, ela é uma questão de soberania nacional e, portanto, eu acho que é equivocado. Energia, água, essa parte toda no mundo, quem privatizou está reestatizando. O Brasil aqui, nós estamos caminhando de marcha ré. É um pouco de um complexo de caranguejo, de vontade de querer andar para trás. Então, é equivocado a venda da Eletrobras, por várias razões. Por uma questão estratégica, do ponto de vista da energia, porque é uma empresa lucrativa, é uma empresa também de referência de ponta na América Latina e não nos justifica. Estão querendo, inclusive, na condição de vender, trazer um retrocesso ainda de combustíveis fósseis para poder manter ainda outras fontes, enquanto que o mundo avança para energias renováveis limpas, como energia eólica, que pode ser perfeitamente energia elétrica. Imagine casando a energia elétrica com a eólica e a solar. O país vai dar um salto de qualidade enorme. E o Estado gerenciando isso, né, além do mais, o setor já está bastante privatizado, do ponto de vista da comercialização, da transmissão, enfim, de tudo isso é feito de maneira... apenas o controle estatal é que ainda se mantém nessa realidade. Então, eu acho um equívoco vender a Eletrobras, vender a Petrobras, vender uma Caixa Econômica, um Banco do Nordeste. Mas ele está na mira, isso tudo, para desaparecer no curto intervalo. A nossa sorte é que isso não vai dar tempo até 2022 acontecer. 13 horas e 7 minutos, 13 e 7. Nós estamos conversando com o deputado estadual Acrísio Sena, do PT do Ceará. E para você que chegou agora no nosso canal aberto, nas rádios parceiras que retransmitem o nosso programa, né? Nós estamos conversando com o deputado Acrísio Sena, do PT. Deputado, nós vamos ter aí, no próximo ano, eleições. Eu espero que nós tenhamos a eleição, se a pandemia deixar. Não sei como é que vai ser, só Deus é quem sabe. Mas, antes da gente entrar em relação às eleições, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse governo, dessa gestão federal, que eu tenho feito aqui algumas críticas ao governo federal e tenho recebido também algumas críticas de pessoas que defendem o governo federal, que defendem o Bolsonaro, mas isso é normal dentro da democracia. Eu tenho criticado porque eu vejo a situação muitas vezes complexa, principalmente para a classe pobre, para o trabalhador. O trabalhador tem sofrido, nós temos aí 15 milhões de desempregados, né? Mais de 15 milhões já passou, e nós temos aí um custo de vida muito alto, as pessoas não têm poder de compra, muitas pessoas passando fome. Nós tivemos aí agora, publicamos agora uma matéria de uma pesquisa, eu não sei qual, eu esqueci agora, que o índice de pobreza, né, cresceu assustadoramente, da desigualdade social no nosso país, cresceu assustadoramente. E eu queria que o senhor fizesse assim, rapidamente, uma avaliação sua sobre esse governo. Olha. Faz sobre o governo estadual também. José, deixa eu falar. Eu gosto de analisar, fazer as análises com base em dados, em coisas reais, para não ser só
uma vontade pessoal minha sobre essa realidade. Mas se você pegar as principais áreas estratégicas do governo, nós caminhamos em retrocesso, em involução, né? Se você vamos pegar meio ambiente, o Brasil ele lutou durante vários outros governos para trazer uma discussão sobre a importância estratégica da Amazônia, trouxe dados sobre a importância do clima, da redução do CO2, do gás carbônico. O Brasil, nesses últimos 2 anos e meio, ele abandonou esse debate do clima, abandonou as políticas de preservação da Amazônia. Pega o IBAMA, que é um órgão sério, o ICMBio, que são órgãos de fiscalização, reduz o seu poder de fiscalização. O ministro envolvido, citado em problemas aí, né, ilícitos, como foi citados aí em jornais. Então, é uma situação muito delicada o país vive. Vamos lá na educação. A educação é outro problema. Você não consegue, no governo, ter um indicador positivo. Rapaz, tem uma política pública que essa foi referência, uma marca, fez o diferencial. Porque todo governo tem alguma coisa. Não tem um indicador social positivo em 2 anos e meio. É só retrocesso, é só redução de orçamento, é só ações que depõem o contrário. O maior de tudo, que é de partir coração, a saúde. Nós vamos chegar a 500 mil irmãos nossos brasileiros mortos porque o governo, de forma deliberada, não quis a vacina. Não, poderia ter havido mortes, com certeza, teria havido mortes. Mas você rejeitar as 70 ofertas de vacinas dos mais diferentes países para imunizar a nossa população e o governo deliberadamente numa posição negacionista, numa posição anticientífica, numa posição de desrespeito ao povo brasileiro, se negar essas vacinas, foi graças a uma articulação dos governadores e parte dos prefeitos que hoje nós estamos conseguindo imunizar o povo. E está provado. Por que a gente já vê imagem na Europa, agora com a Copa América, com o campeonato de basquete nos Estados Unidos, do povo sem máscara? Por quê? Porque foi vacinado. Porque foi vacinado. Não foi com cloroquina, como se queria fazer crer que era o remédio que ia salvar, mudar a bula, fazer tudo com essa história de tratamento precoce, que era uma grande mentira, uma grande farsa. Mesmo com a CPI, com todas as suas dificuldades, ficou comprovado uma coisa: o governo federal agiu e trabalhou contra a vacina. Isso é uma verdade. Isso é um crime. Isso é um crime. Você se negar a imunizar o seu povo e o seu povo morrer por falta de vacina. Ah, porque agora... Ah, meu amigo, depois de meio milhão de mortos e de uma luta travada por todos os governadores do país para conseguir, independente do presidente, ter um plano de imunização, porque o Ministério da Saúde até hoje não tem um plano nacional de imunização. Então, nós precisamos disso. Outra coisa, nós voltamos ao mapa da fome. O Brasil tinha saído do mapa da fome. Voltamos ao mapa da fome. Tá certo? É outro problemão. Então, se soma vacinas, soma desemprego e soma fome, é um retrocesso geral no país. Né? E mostrou. Aí uma equipe de incompetentes, é um conjunto de ministros incompetentes, o da educação, da saúde, do meio ambiente, são incompetentes. Esses caras têm currículo aonde? São profissionais de carreira de onde? Eles atuaram aonde? Não tem, gente. É risível. Você vê o Ricardo Salles de ministro do meio ambiente, né? Você vê o troca-troca de ministro da saúde, o troca-troca de ministro da educação. Por quê? Porque eles não querem apostar em quem hoje tem conhecimento técnico e científico e tem quadros dentro dos governos, independente dessa história de partido e ideologia.
Aí estão colocando em cheiro de militares 6.000 cargos comissionados com os militares, os amigos dos quartéis do presidente. Então, essa é a realidade. E quem fala e se posiciona pode ser hoje, amanhã eu estou fazendo essa fala aqui, eu receber um chamado para depor na Polícia Federal. Nós estamos nesse nível. Daqui a pouco vão começar a querer fechar rádio, censurar programa, porque isso foi muito típico na ditadura militar. Mas nós, que somos parlamentares, nós vamos continuar dizendo o que nós pensamos e o que nós achamos. É retrocesso, né? É carnificina sobre o povo não ter a vacina, mas nós vamos fazer a travessia. Com certeza nós vamos conseguir fazer a travessia, porque nós temos que virar a página dessa história tão nefasta, tão turbulenta e obscura do nosso povo. Que Deus nos abençoe. Deputado, eu queria que o senhor falasse também rapidamente aí sobre as ações do governo do estado do Ceará. Eu sou aliado do governador Camilo Santana, mesmo partido, mas eu queria que o senhor falasse aí sobre a ação do governo em relação a essa pandemia. Eu, particularmente, às vezes me criticam porque eu dou minha opinião. Eu não sou obrigado também a ficar calado, porque eu sou um comunicador de rádio, eu dou minha opinião, né? As pessoas respeitem ela, discordem, mas respeitem, né? E eu tenho dito que o governador Camilo Santana tem sido um exemplo a nível Brasil em relação ao combate à pandemia. Ele tem recebido muitas críticas da oposição, inclusive muitos fake news. Recentemente falaram que o governador é um estocador de vacina, né? Que, no meu modo de entender, essa não é a verdade. Mas eu queria que o senhor falasse aí sobre tudo isso, está mais próximo aí, inclusive esclarecer, né? Já que o senhor é aliado do governador, esclarecer alguns fatos aí que precisam ser esclarecidos. O senhor acha que o governador está fazendo mesmo o papel de governador à frente dessa pandemia aqui no estado do Ceará? Eu acho que o governador ele está fazendo o papel como governador e o papel que o presidente da República poderia estar fazendo nos estados da federação. Ao invés de vir os estados chamar aglomeração e fazer chacota com a vida das pessoas, poderia estar ajudando a comprar vacinas, coisa que até hoje o governo precisou, os governadores, para pedir a Sputnik, uma vacina russa, precisou entrar na justiça, no Supremo Tribunal Federal. Olha o nível que nós estamos chegando. Eu digo que o governador Camilo Santana tem sido um gigante, tem sido uma referência, um estado que é referência em transparência, um estado que é referência em diálogo, e um estado que não tem esquecido, com a sua mão amiga, ao povo cearense. Eu venho acompanhando, desde o dia 19 de março, aqui na Assembleia Legislativa, todos os esforços. Eu ainda me lembro das fake news, quando nós fomos buscar máscaras e máscaras e equipamentos, e insumos para enfrentar a Covid, que já começavam as fake news dizendo que as máscaras que vinham da China estavam contaminadas. E aí não para. Por quê? Porque quando você tem trabalho e você não tem a oposição, não tem como se contrapor, ela começa a criar firulas, começa a criar fake news, que são notícias falsas. E o governador vem nesse período, desde o dia 19 de março, incansável. Você vê pela fisionomia do governador a quantidade de cabelos brancos que já adquiriu nessa pandemia. Você pode observar com calma, se você pegar uma foto antes, né? Por quê? Porque é um cidadão que briga para poder a gente fazer a testagem nos aeroportos. O aeroporto é federal. Para não trazer. O Ceará aqui é uma posição estratégica para a Europa e para a América. Aí a gente briga, os aeroportos não são nossos. A gente briga para poder testar o povo. Aí o presidente cria dificuldade. Aí nós queremos a vacina, a Anvisa passa um tempão para poder liberar a vacina e resolve a conta-gotas. E aí o governador vem fazendo o quê? Ajuda para as empresas, ajuda com água, redução de água, energia, gás butano,
alimentação. Então, enfim, ajuda para o setor de eventos, para o pessoal do turismo. Enfim, o governador tem trabalhado de manhã, de tarde, de noite para salvar vidas. Né? A quantidade de recursos, de volume de recursos que tem sido, nós mesmos, deputados, nós pegamos no ano de 2020, colocamos 46 milhões, os 46 deputados doaram 1 milhão que tinha das suas emendas só para enfrentar a Covid. Abriu um hospital específico aqui para enfrentar a Covid, para você ter ideia, IJF, HGF, Hospital do Coração, viraram esses hospitais de referências, viraram também hospital para recepcionar irmãos também do interior Covid. Então, gente, não tem. Foi graças à ação dos governadores, e principalmente dos governadores do Nordeste, que essa situação não estaria muito pior. E nós estamos aqui, negaram, criticaram os lockdown, mas foi o que deu condição em Fortaleza. O que aconteceu? Fortaleza, nós estamos reduzindo o número de internamentos, Fortaleza, nós estamos reduzindo o número de óbitos, o número de pessoas estão sendo testadas com Covid, redução disso. O que está acontecendo? As cidades do interior achavam que era brincadeira, agora estão sendo forçadas a fazerem lockdowns. Coisa que foi necessário parar 15 dias aqui, fechar tudo, deixar só o essencial. Agora nós estamos sentindo o quanto que foi importante para neutralizar a proliferação desse vírus, que ele atua em cada um de nós de forma diferente. Comigo é de uma forma, com você é outra, com outra. É mais difícil de atacar esse vírus. Só há uma condição de voltar à normalidade, é com a vacina. E eu tenho certeza que o estado do Ceará vai ser o primeiro estado do Brasil a vacinar a sua população. A luta é essa, nós estamos lutando para isso. Porque isso nos dá as condições de quê? De estar aqui nós dois sem máscara e de voltar o povo a rodar na sua cidade e transitar sem máscara, como já tem em vários cantos. Isso só acontece se tiver vacina. Com ou sem a vontade do governo federal, nós vamos vacinar o povo nordestino e o povo cearense, porque o governador Camilo Santana está empenhado nisso. Não tem debatido nada de eleição, nada de política, não quer entrar em polêmica nem de PT, nem de ninguém. Está focado nisso. Por isso que a população reconhece. 80% de aprovação é por quê? Porque o cara está se dedicando de corpo e alma a uma guerra. Nós estamos numa guerra. Nós só tivemos nesse estágio aqui, nem as guerras que o Brasil participou, nós chegamos a esse nível de mortes que nós estamos chegando no nosso país. Mas nós vamos, depois da tempestade, se Deus quiser, a gente vai ter a calmaria. Que eu espero. Deputado, eu vou entrar agora nas eleições. Nas eleições do próximo ano. Eu espero que a gente possa ter superado essa pandemia e que a gente possa realmente votar, escolher aí os novos governantes, os novos representantes a nível nacional e estadual. O senhor é candidato à reeleição, inclusive eu já tenho dito aqui, né? Mas vamos falar de governo. Eu recentemente, foi antes de ontem, a entrevista com o governador Camilo Santana no UOL, eu acompanhei, não toda, mas 90% da entrevista eu acompanhei ao vivo. E os jornalistas botaram quente no governador em relação a saber qual o posicionamento dele aqui no estado do Ceará, se ele vai ficar com Lula ou com Ciro Gomes. E ele deu uma de mineiro. Eu vi que ele foi muito político mineiro. Ele se esquivou e depois disseram... Mas ele disse, olha, eu votei aqui... Nós tivemos uma eleição recentemente do Haddad e do Ciro, e nós saímos muito bem. Aí o repórter perguntou, mas o senhor votou em quem? Em Haddad ou em Ciro? Ele disse, não, o voto é secreto. Então, ele não abriu o jogo ainda. E eu acho que ele só vai conversar em eleição no próximo ano. Ele não vai falar em eleição agora porque ele está cuidando da pandemia. Mas nós já estamos vendo aí cenários, né, que já começam a zumbir, o quadro já começa a ser pintado. Eu não sei se vai ser esse retrato, mas já começa a ser pintado. E no PT, o Lula já declarou que o PT precisa ter um candidato a governador do estado, né?
Camilo Santana esteve recentemente conversando com o governador ou com o Lula, mas não teve na tentativa de fazer, né, a união entre Ciro e Lula, mas o Lula já descartou isso. E o Lula disse que precisa-se ter um palanque forte para ele aqui, né? Eu queria saber qual é o posicionamento do senhor. O Zé Ayrton é candidato. Ele disse que é candidato, Zé Ayrton Cirilo, né? O deputado Zé Ayrton. Luziano também se fala em Luziane, até o próprio Guimarães. Eu queria saber qual é o posicionamento do senhor em relação a essa questão dentro do PT. O senhor apoiaria quem desses três candidatos do PT? O senhor apoiaria o candidato do PT, é lógico. E qual é a avaliação do senhor em relação ao posicionamento futuro do governador? O que é que o senhor acha? Queria falar sobre isso. Vamos nós. Eu queria puxar do nacional para o estadual. Por que eu quero fazer de forma decidida do nacional? Porque é o palanque nacional que determina os palanques estaduais, e não a relação inversa. Então, a estratégia que o Lula e o PT estão seguindo é de construir uma frente de natureza ampla nos estados. Tá certo? Depois eu vou entrar na particularidade do Ceará. Construir essa frente ampla em defesa da democracia, em defesa das instituições, em defesa do Estado Democrático de Direito, de um programa de retomada do crescimento econômico, distribuição de renda, do papel estratégico dos bancos públicos como indutores do crédito, porque isso é fundamental para a gente ter, para gerar emprego e renda, né? Da retomada da indústria nacional para poder gerar emprego, principalmente com a indústria da construção civil. Então, assim, nós precisamos de ter um elemento fundamental. A economia precisa voltar a crescer e distribuir renda, porque na pandemia a economia cresceu. O setor do agronegócio lucrou exorbitantemente, o setor dos bancos lucrou exorbitantemente, mas não houve a distribuição de renda. Em contrapartida, a miséria também cresceu de forma absurda. Então, nós precisamos ter, saindo dos nomes, nós precisamos ter um programa de reconstrução nacional. O país está sendo destroçado. O país está sendo destroçado. E, junto com a pandemia, o pior do que a pandemia é o governo Bolsonaro, é pior do que a pandemia, ao meu ver, isso é um ponto de vista meu particular, tá certo? Então, o país está destroçado. Nós precisamos trazer as forças democráticas e vivas desse país para a gente ter plenitude na democracia, gente. Nós não podemos conviver com meia dúzia querendo fechar o Supremo Tribunal da Marra. Ou 12, 20, 50 pessoas pedir para fechar o Congresso Nacional. Isso não funciona, isso não funciona em nenhuma democracia do mundo. Isso é totalitarismo. Então, nós precisamos trazer uma frente ampla daqueles que respeitam as regras do jogo, respeitam a Constituição. Porque é o que nós estamos presenciando é coisa. Pega, rasga a Constituição, Supremo, não vale nada, um deputado federal também nada, um senador nada, e vira tudo uma esculhambação geral. Então, nós precisamos criar esse padrão. Óbvio que no Ceará nós temos uma dificuldade maior, que é a existência da candidatura do Ciro. Então, é uma dificuldade maior para nós termos capacidade de fazer as construções que são necessárias para esse palanque nacional do Lula. Nós queremos ter um palanque nacional, inclusive com o PDT. Nós achamos que a linha que o Ciro está adotando está errada. O alvo não é o PT. Nós estamos com ele, com o PDT desde 2006, mas apoiamos o Cid na eleição e na reeleição. Depois nós estamos com o Camilo, eleição e reeleição. Então, nós não somos o alvo. É equívoco. Esse movimento que o Ciro faz aí, de tentar atrair a direita, ele não vai atrair nunca. E acho que, inevitavelmente, o país vai caminhar com uma polarização entre as forças que estão em torno do Bolsonaro e as forças que vão estar em torno do Lula. Eu não acredito que o Ciro consiga construir um palanque chamado Terceira Via. Eu não acredito. Por isso que eu estou dizendo,
nós vamos travar tudo no debate. Mas anote o que eu vou lhe dizer agora. O desenho começa a ficar a partir do dia 2 de abril. Que eu não vou botar o dia 1º, que é o dia da mentira. 2 de abril. Por quê? Porque é o momento em que nós vamos fazer o quê? A troca dos partidos, nós vamos ter o momento da saída dos gestores para poder disputar a eleição. Camilo sai para ser senador, Camilo fica no governo, Camilo vai para um projeto nacional, nós não sabemos. Então, até lá, tudo é debate. Embora todo mundo está se movimentando. Eu acho que nós vamos ter 3 campos de forças. Um coordenado o debate pelo PT, um outro coordenado o debate pelo Capitão Wagner e Companhia Limitada, os bolsonaristas, e uma outra pelos Ferreira Gomes. Eu acho que esses 3 campos devem, por conta do debate nacional aqui, não estou deixando de reconhecer o papel do Domingos Filho, do Acilon, do Zezinho, que todos têm força e lastro político dentro da cidade do interior. Mas, por conta do projeto nacional, esses 3 blocos vão arrastar o debate. Um puxado pelo Ciro, na candidatura dele, um outro puxado pelo Lula, por nós do PT, e o outro puxado pelas forças ligadas ao Bolsonaro, no caso, o Capitão Wagner e Girão Limitado. Então, esse é o debate que vai acontecer. Como é que vai se dar esse desfecho? Se teremos Lula e Ciro no Ceará, ainda nós vamos ver. Até porque nós estamos também dialogando em nível nacional com o PDT, mostrando que é mais interessante a gente estar todo mundo junto do que separado. Mas vamos debater. Isso faz parte da democracia, não vai ser o fim do mundo. O sonho do governador é manter essa aliança que ele, né, desenhou desde 2014, PT-PDT. Se isso vai ser possível, não sei. Mas eu acho que nós devemos lutar para que a gente possa fazer essas construções. E isso vai depender, porque eu acho que é uma e desnecessária essa ao Partido dos Trabalhadores. Até porque no eventual segundo turno, não tem para onde correr. Se for o PDT ou o PT, nós vamos ter que sentar e juntar para poder debater isso. Então, acho que vamos continuar debatendo, José. Vamos continuar debatendo. Acho que o segundo semestre promete. Acho que a temperatura aumenta um pouco no segundo semestre, mas as definições, eu digo, ficaria para o primeiro trimestre de 2022. Até lá, nós vamos dar um tempinho. Nós precisamos saber nas pesquisas se mantém, quem sobe, quem desce. Lula sobe, Lula equilibra, Bolsonaro sobe, desce, Ciro sobe, desce. Isso é um termômetro também das discussões políticas. Eu acho que o nome do Camilo é um nome forte para o Senado. Isso é uma definição minha e um sentimento. Deputado, eu vou lhe interromper antes que eu fuja o meu raciocínio aqui. O Camilo insistiu em dizer, acreditar que pode haver uma aliança, né? Uma aproximação, uma reaproximação entre Lula e Ciro. Eu, particularmente, não acredito, né? Pelo que eu já tenho acompanhado aí na mídia. Mas o governador insistentemente diz, eu acredito, ele dizendo isso na entrevista. Também ele deu a entender que pretende ser candidato ao Senado da República. Ele deu a entender que tem essa pretensão. Agora, uma coisa que eu queria só perguntar ao senhor, o senhor também acredita nessa mesma hipótese aí de haver essa reaproximação? E como seria? Porque se o Camilo se afastar, o Camilo vai ter que se afastar para ser senador, aí vai ter que deixar o cargo 6 meses na mão da Isolda Sela, que é do PDT. Quer dizer, é uma vantagem para os Ferreira Gomes, que vai ter o governo também na mão. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? Olha, eu vou responder também a do Zé Ayrton. Tá? Eu fico feliz. Eu disse ontem numa reunião do partido que eu fico feliz de nós termos 3 nomes. Quem conhece a história do PT tem 3 nomes, Luiziane, Zé Ayrton e Guimarães, que podem vir a compor uma chapa majoritária. Não tem dificuldade. Isso é uma coisa boa para nós. Agora, qualquer tática
eleitoral que você conhece isso, que o partido vem a construir, não pode ser nada rígido e eterno. Tá certo? Pode ser hoje, amanhã não ser. Por isso que eu estou dizendo. Por que não? Se porventura a candidatura do Ciro não emplacar, eles vão insistir? Se não consegue levantar voo para construir uma alternativa de uma terceira via, vai insistir só para marcar posição? Pode ser o Ceará queira, mas eu não acredito nacionalmente que o PDT embarque nisso. Então, eu acho que vai convergir, na minha avaliação, de nós termos uma polarização entre o projeto que está em curso e um projeto de nação totalmente diferente desse que está sendo pautado e levado a cabo pelo governo federal. Então, assim, dos três candidatos do PT, o senhor ficaria com quem? Qual é a posição do senhor entre o Zé Ayrton, o Zé Luiz e Vanessa? Aí é de disposição, para mim não faria diferença. Eu acho que o Zé Ayrton, dos três, já mostrou que teve experiência de disputa já de governo em 2002 com o Lúcio Alcântara, e ali nós sabemos que das dificuldades naquele período, mas eu creio que se o partido, eu acho que o partido pode ter candidato, como também o partido pode fechar um acordo que envolva o Senado, que envolva um conjunto de forças e dê autonomia para os partidos trabalhar o seu projeto. Primeira vez que nós já tivemos. O senhor acredita na candidatura também, insistentemente, na candidatura do Tasso Gereissati, porque sair dois candidatos à presidência da República do Estado do Ceará é muito complicado. Eu acho que o Tasso, energia para um projeto nacional, saúde, disposição, idade para isso, eu acho que está um pouco. Acho que está muito. Eu não acredito. Eu acho que o projeto dele, ele sonha com o Senado mesmo. Eu não acredito em projeto nacional, até porque é muito difícil o PSDB de São Paulo abrir mão da disputa. E eles têm o controle sobre isso. Então, assim, acho que nós vamos ter muito. Na política, eu não me surpreendo em nada. Eu não me surpreendo em nada. Né? Eu acho que é possível, sim, o PT e o PDT podem estar no primeiro turno juntos. Não é difícil, não. Não é possível que as pesquisas não possam chegar e dizer, olha, até aqui, nós estamos chegando agora, faltando 6 meses para a eleição, as pesquisas... Porque, olha, esse é o grande termômetro de agosto a dezembro. O que não for construído de agosto a dezembro, você não constrói mais. É muito difícil. Esse fator surpresa, porque outro fator surpresa. Mas eu não acredito nesse fator surpresa na próxima eleição, não. O senhor concorda com o meu pensamento? Eu disse outro dia aqui no comentário que o governador está entre a cruz e a espada. Está o Lula, o PT de um lado e o Ferreira Gomes de outro, né? E ele tem se mantido tranquilo. Evidentemente, ele está preocupado com a pandemia, só vai falar... ele já disse isso numa entrevista lá no UOL, só vai falar em eleição mais na frente, vai tentar de todas as formas fazer com que essa reaproximação entre Lula e Ciro, que eu acho uma missão impossível, vamos dizer assim, eu acho, né? Agora, por outro lado, o governador o Tasso Gereissati, ele pretende ser candidato à reeleição do Senado. Se ele pretende, ele poderia ter uma conversa com o Ciro, e essa conversa seria de Ciro apoiá-lo também para o Senado. E como é que ficaria a candidatura do Senado do Camilo Santana? É uma questão um pouco complicada. Eu queria que o senhor falasse também sobre isso. O senhor concorda com esse meu pensamento? É por isso que eu estou dizendo que o cenário nacional ele vai determinar o estadual, o cenário nacional. O palanque nacional é que determina o estadual. Vamos supor, se o Lula e o PT fecham acordos nacionais com um conjunto de partidos, porque o Ciro pode enfrentar o que o PT enfrentou. Será que ele tem coragem de ir, como o Haddad foi, no isolamento, sozinho, para ir para a disputa, sem coligação? Então pode ter o mesmo efeito do PT. Chegar ao ponto do PDT se isolar e não ter coligação. E aí? Então, assim,
Eu acho que tudo está em aberto, esse debate está em aberto, né? Acho que eu fosse o governador Camilo Santana, eu não perderia essa chance do que se chama de cavalo selado para o Senado, eu não perderia, até porque o governador hoje já, ou seja, o que os Ferreira Gomes fizeram para ele ser governador, ele já pagou também, devolveu com outros e outros momentos políticos. Criou sua liderança própria também. E criou pronto. Hoje, eu digo que se o Camilo, sendo candidato a senador, é praticamente um WO. Não vai ter um candidato à altura para disputar, porque eu acho que nem o Tássio vai para disputar com ele, se ele for candidato ao Senado. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque ele cresceu para além do PT e para além dos Ferreira Gomes. É um nome hoje que transita em todo o estado do Ceará, o governador Camilo Santana, pelo seu jeito de fazer política, de diálogo, de ouvir, de chegar junto com os prefeitos para ajudar. Então, assim, eu fosse o governador, eu não perderia a chance. Ele não vai sair do PT, isso aí pode ficar tranquilo. O governador não sai do PT. Então, ele será senador, é o nosso senador. A nossa prioridade no PT se chama Senado e a nossa prioridade se chama Camilo Santana. Isso é consensual para nós. Deputado, muito obrigado aqui pelo nosso bate-papo. Eu fico muito agradecido. Eu tomei seu tempo aí. Eu tenho certeza que o senhor tem muitos mais afazeres aí, mas foi muito bom que esclarecemos aqui a muitos dos nossos ouvintes. E deixar aí os microfones para suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Eu só queria agradecer. Eu queria dizer para você que continue com esse espírito democrático e plural do seu programa. Continue com as críticas, porque não existe jornalismo sem críticas. Continue sendo isso, trazendo esse debate de ideias que faz parte da democracia. Eu digo que sem essa imprensa independente, nós não temos democracia. Então, eu só tenho a agradecer de ter um espaço nobre daqui no Cariri, de estar hoje dialogando com um dos maiores jornalistas do estado de Ceará, que está aí no Cariri, o amigo Josélio. Então, muitíssimo obrigado e dizer que eu fico feliz de um deputado do primeiro mandato estar trabalhando e cumprindo o papel que o povo o delegou para ser deputado estadual. Eu tenho trabalhado de manhã, de tarde e de noite. Por exemplo, amanhã, 6 horas da manhã, eu vou para Ibiapaba, vou passar em Tianguá, Ubajara, Viçosa e São Benedito. Vou discutir o problema dos limites do Ceará com o Piauí, vou discutir o problema da água, vou discutir o problema das pessoas com deficiência, e assim tem sido a nossa cena. E 2 e 3, se Deus quiser, eu estarei aí no Cariri. Espero que a gente possa tomar um café. O senhor passa por aqui para tomar um café comigo. Tranquilo, irei pessoalmente para ao vivo. Ainda é melhor. Tá bom, deputado. Obrigado, um abraço, bom trabalho. Se cuida aí com a pandemia. Amém. Um abraço.